Bom dia! Bom dia, 11 horas nossa live. Hoje a gente vai falar sobre os desafios do mercado de flores. Então não existe nenhum negócio, né, que não seja desafiador. Todo mercado tem seus desafios. Bom dia! Mas eu fico muito feliz de poder trazer aqui para vocês um pouco da minha experiência, de como eu comecei e falar um pouco desses desafios. Mas tá bom, tem desafios? Tem, mas como a gente faz para resolver? Como a gente faz para achar uma solução, para superar esses obstáculos, né? Então, bom dia, Ilma. Nem sempre é fácil, acho que principalmente quando a gente está sozinha. A gente tem que aprender tudo isso na prática, a gente tem que aprender com os erros. Então, nada melhor que alguém que já errou bastante aqui, hein? Alguém que errou bastante desse lado da tela. Poder contar sobre a minha experiência e como a gente supera esses desafios do mercado. Bom dia, meninas. Vamos lá. Eu quero deixar antes aqui o título. Vou anotar aqui. Desafios. Mercado de flores. Vamos falar um pouco sobre as flores frescas, flores desidratadas também. Então, vou fixar aqui, prontinho. Assim, quem chegar já sabe o tema dessa live. As flores desidratadas, elas têm com certeza uma vantagem enorme em relação às flores frescas, principalmente com relação a esse primeiro ponto que eu coloquei aqui. Primeiro desafio do mercado, a sazonalidade. Então, estamos falando de um produto que é sazonal. As flores têm época, as flores têm estações. Você não encontra as mesmas flores todos os dias na prateleira como um produto de supermercado. Então, a gente tem que lidar com essa sazonalidade. Mas isso é ruim? Não, isso é até bom, não é? Não é legal a gente observar a natureza. Oi, Gilda, não chegou tarde não, a gente acabou de começar. Não é legal a gente observar a natureza e ver como as paisagens mudam ao longo das estações. Então, olha que legal que é o nosso negócio, olha que legal que é o mercado de flores, a gente poder trabalhar com um produto que ele muda também ao longo do ano, não é sempre o mesmo. O cliente pode até chegar para você e mostrar uma foto e falar assim, olha, eu quero algo exatamente assim, eu quero esse arranjo. Mas você colocar a sua identidade, você colocar um pouco dessa sazonalidade das flores de época para enviar para o seu cliente e trazer um pouco disso, né? A natureza, não é linda? Ela é tão diversificada, né? A gente tem que aproveitar disso. Então, as flores desidratadas, a vantagem delas em relação à sazonalidade é essa. Se você desidratar a flor na época certa, você vai ter dela o ano inteiro. Então você consegue driblar essa questão da sazonalidade. Mas, realmente, algumas flores de época, assim, mesmo desidratadas no mercado, às vezes a gente não encontra. Por exemplo, a perpétua. Eu tô falando de São Paulo, onde a gente tem uma variedade enorme também, muitas possibilidades de lugares para comprar e tal. Tem pessoas que têm dificuldade até de encontrar certas flores. Mas aqui acontece, por exemplo, a perpétua é uma flor de uma época, então você consegue desidratar, mas eu não compro, às vezes, a quantidade que eu imagino que eu vou usar o ano todo. Então, pode acontecer pro final do ano, começo do ano, de você não encontrar. Porque, embora tenha a chance de ter desidratado, uma hora esse estoque se esgota e você não encontra. E você vai encontrar outras espécies, o rabo de gato, enfim, vai variando. E isso é um desafio, mas é também muito legal você poder brincar com esse jogo e trocar as flores e trabalhar com flores de época. Outro grande desafio de quem trabalha nesse mercado de flores coloquei aqui como número 2, é a padronização. Padronização eu não sei se todo mundo aqui já tentou montar um catálogo. Então, seja um catálogo assim de uma data comemorativa, como um catálogo de Dia das Mães, um catálogo de Natal. Você pensa em montar um catálogo, você fala assim, eu vou criar vários produtos aqui, você tira a foto, aí você vê que um produto é diferente do outro. Aí o cliente chega pra você, gosta de uma foto, recebe outra coisa, porque você não conseguiu montar exatamente igual. Então, trabalhar com flores é muito diferente de quem trabalha com produtos com semi-joia, por exemplo,
com perfumes, com roupas. A roupa é aquilo, é PMG, essa é a variação. Agora, flores não, a gente tem uma variação enorme, é muito difícil você encontrar as mesmas cores, é muito difícil você encontrar espécies assim, do mesmo tamanho. Às vezes eu compro carne de vaca em um fornecedor, ela é de um jeito, eu compro carne de vaca em outro fornecedor da mesma cor, ela é de outro jeito, então a variação é muito maior. E a gente tem que sempre buscar certa padronização, sim, porque... Embora eu sei que muita gente, né, quem é florista ou quem tá começando agora a se mergulhar nessa arte das flores, a gente é um pouco artista, né? A gente gosta de fazer aquilo de acordo com a nossa inspiração. Então, hoje me deu vontade de fazer assim, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer com as flores que eu colhi. Cada dia a gente quer fazer de um jeito, um trabalho diferente. Mas isso não é legal. Vocês vão perceber que, por exemplo, quando a gente consegue padronizar as embalagens, fica muito mais fácil. Quando você consegue padronizar os produtos, fica muito mais fácil. Então, cliente, para você montar um site, se os seus produtos são muito diversificados, tem uma variação muito grande, é muito difícil de catalogar isso e colocar no site. Cada um tem um tamanho diferente, cada um uma embalagem diferente, aí você vai lá cadastrar produtos para enviar pelo correio. Correio é uma vantagem imensa das flores hidratadas em relação às flores frescas. Você não consegue mandar flor fresca pelo correio. Agora você consegue mandar facilmente um buquê de flores hidratadas, um buquê de noiva, eu já mandei para outros estados e chega, então dependendo da embalagem. Agora, se cada buquê seu tem um tamanho, você não sabe que caixa você tem que comprar, aí você vai lá orçar no correio, você não sabe o peso que tem, o cliente também não sabe como ele vai receber aquilo, fica muito mais difícil. Então a padronização é um dos desafios aí que a gente tem que buscar sempre padronizar, criar processos. Então, qual tipo de embalagem meu produto tem? Quantas hastes tem esse buquê? Isso é importante também. Altura, largura, tenta medir os tamanhos dos seus arranjos para que eles tenham um padrão, isso vai facilitar muito. E não só facilitar em questão de orçamento também, vocês vão ver o quanto facilita a gente ter uma padronização. Facilita muito. Você, quando começa a trabalhar assim, de acordo com a sua inspiração, que eu sei que trabalhar com flores é muito terapêutico e a gente fica muito inspirada. Às vezes aí vai pegando as flores e vai colocando, vai montando aquele arranjo maravilhoso, você pôs um monte de flor. Às vezes ele ficou mais caro do que o preço que você vendeu. Então a gente tem que ter muito cuidado com a quantidade de hastes, com a quantidade de flores que você coloca em um arranjo. Porque senão você pode acabar se perdendo. Pode começar, você vende, olha e parece que não tá tendo o lucro que você esperava. Porque talvez você esteja errando aqui. Você não tá padronizando os tamanhos dos seus arranjos. Para um cliente você está mandando um pouco maior, outro menor. Você está colocando muito mais hastes de flores do que deveria. Então isso está encarecendo demais o seu produto e você pode estar se perdendo aí sem perceber. Então, é muito legal que a gente tenha padrões nos arranjos. É muito difícil? Principalmente por conta daquele primeiro desafio que eu falei antes, a questão da sazonalidade. Então, não são todas as flores que eu vou encontrar disponíveis ao longo do ano todo. Mas o que eu acho legal de começar padronizando? Paleta de cores. Não dá para padronizar o arranjo, falar assim, olha, todo arranjo que sair aqui, ele vai ser exatamente igual esse. Então, padroniza a paleta de cores. Então, você tem um arranjo terracota, um arranjo cor-de-rosa e um arranjo, não sei, verde, tons naturais. São 3 paletas de cores. Você não está prometendo a flor para o seu cliente. Você não está dizendo, olha, vai avenca, vai samambaia e vai tal flor. Não, você padroniza a paleta. Então você coloca lá no seu catálogo ou no seu site, olha, eu tenho PMG 3 tamanhos, coloca os tamanhos. 30 centímetros, portanto, tem muito cliente que vai perguntar. Então, se você já tem isso no catálogo, ajuda tanto. Para quem tá começando, já começar certo, já começar com tudo organizado, vocês vão ver que cresce com muito mais facilidade. Porque ao longo do tempo, perde muito tempo respondendo cliente a cliente, tamanho por tamanho. O cliente quer saber que cor que tem, que tamanho que tem, e você ficar respondendo um a um. Então, se você tiver um catálogo com os 3 tamanhos, 3 paletas de cores, ajuda muito a vida do cliente para escolher. E quando eu digo ajude a vida do cliente, não faça PPP
quase M, M, G, extra G, não faça muitos tamanhos, nem muitas paletas de cores. Quer facilitar uma venda? Dê poucas opções. Quanto mais opção você dá, o cliente se perde, às vezes não compra, porque ele tem tanta opção para ele escolher, ele fala assim, ai, nossa, é muita opção, vou deixar pra ver isso mais tarde. Se você dá 3 opções, ele bate o olho e fala, pronto, essa ele resolve, você já fecha a venda ali. Se você também faz um catálogo muito extenso, com muitas opções, ele acha, nossa, vou ter que tirar um dia pra ler esse catálogo dessa empresa aqui, não vou fazer isso agora. Então, tentem facilitar o processo de padronização. Vocês vão ver que isso facilita muito também na hora de fechar as vendas, de vender seu trabalho, arranjos, ou até mesmo para orçar. Eu, por exemplo, para fazer orçamento de eventos, eu vou muito aqui nas quantidades. Então eu faço um layout do espaço, eu vejo o tamanho da mesa, o tamanho do espaço, quantos arranjos de chão, aí eu vou aqui na padronização, eu pego os tamanhos, olha, vai um arranjo G no chão, 3 arranjos M na mesa, bom dia, Mari, e vou orçando por quantidades. Tá? Porque você já sabe que você, dentro das suas quantidades aqui, do arranjo P, o arranjo M ou o arranjo G, você já sabe quanto custa cada um, quanto tempo você leva para fazer, qual tamanho eles têm. Então, depois, para você orçar um evento, é só você multiplicar isso. Então, ajuda muito. Criar padrões. Qual mais? São muitos desafios, né? Mas coloquei aqui como o terceiro desafio do mercado de flores, o desperdício. É realmente muito desperdício. A gente está trabalhando com um produto que é muito perecível. Então, eu costumo brincar que é mais até que alimentos, né? Mais desafiador do que o mercado alimentício. Porque se você tem lá um cesto, 1 quilo de maçãs, você comprou as maçãs estão começando a ficar passadas. Aí você consegue ainda manipular isso de certa forma. Você consegue processar, você consegue fazer geleia, você consegue fazer um bolo, você consegue fazer um suco, congelar, enfim. As flores não. Então as flores, quando elas estão passando do tempo, estão começando a apodrecer, não tem o que fazer. Elas vão pro lixo. Então existe muito desperdício. Muito desperdício mesmo. E eu acho que tá aí uma vantagem, de novo, das flores hidratadas. Porque você acaba com esse desperdício, você tira a necessidade do cliente de trocar arranjos toda semana. Imagina o consumo de água para produzir essas flores de corte, quantas perdas a gente tem. Então eu estimo que pelo menos metade do que vai lá pro Mercadão, pro Ceasa, vai pro lixo. E até outro desafio aqui, a gente não cair na tentação das promoções, das liquidações. Essa flor tá ficando passada, vou vender pela metade do preço. Gente, o cliente acostuma, tá? Ele vai começar a ficar sempre esperando você liberar pela metade do preço. Então, você pode ver que onde a gente compra flores, qualquer mercado de flores, é muito difícil a gente encontrar promoção. E por quê? Porque eu tô trabalhando com um produto que estraga com muita facilidade. Com um produto que é sazonal, que ele não vai ter disponibilidade o ano todo, sempre que eu precisar. Então, a gente não tem como fazer desconto, né? É muito difícil você trabalhar com desconto com esse tipo de produto. Então, a gente tem muito desperdício. Ou seja, você que trabalha também com personalizados. Eu falei antes de criar um padrão. Mas a gente faz, eu na Florência pelo menos faço muito personalizados. Então, entra uma maternidade, um projeto especial, é tudo personalizado. Eu vou fazer com as cores que o cliente escolheu, com a identidade visual que foi aprovada com o projeto dele. Vai ter pergunta e resposta. Vocês podem ir mandando pergunta aqui, eu vou respondendo ao longo do vídeo, tá bom? Da live. E eu trabalho muito com personalizado. Personalizado, a gente tem que trabalhar com essa questão da paleta de cores, fazer tudo de acordo com o cliente pediu. Você não tem como fazer uma promoção, entendeu? O produto você montou exatamente para ele, você comprou as flores que ele te encomendou, você seguiu todo o projeto. Então, nesses casos até de personalizados, uma coisa que muita gente ainda erra é também não pedir o pagamento antecipado, tá? Porque é diferente você ir lá e comprar um produto na prateleira e alguém te encomendar algo, sabe, numa cor específica, um tamanho específico, uma quantidade específica. Você vai lá, às vezes investe em material, você monta tudo aquilo e depois começa. Acho que eu não gostei.
Ai, dá pra tirar essa flor? Dá pra colocar outra flor? Ai, acho que eu não gostei disso. Então, é muito legal a gente trabalhar com um projeto para também alinhar as expectativas do cliente com a entrega, né? Para que ele esteja ciente do que ele vai receber. Então, se não dá pra gente montar o arranjo pra... Nossa, já aconteceu comigo. Isso eu falo, tá aqui desse lado uma pessoa que já errou bastante. Montar primeiro o arranjo, mandar foto pro cliente pra ver se ele gostou. Tenta mandar fotos de referências, pesquise referências no Pinterest de arranjos parecidos com o que ele pediu. Monta, olha, eu vou usar essas cores, vai ficar desse tamanho, o vaso vai ser assim. Você pode escolher, eu vou trocar essa flor por essa. E aí, a hora que você montou, ele tá pronto pra entregar. Tá bom, dá pra ajustar uma coisinha ou outra? Dá, mas tem cliente que quer ajustar 1, 2, 10 vezes. E aí, você tá perdendo o seu tempo. Imagina se você não cobrou antecipado ainda, é capaz que ele desista. Então, assim, dá pra gente padronizar. Pra vender produtos de um catálogo, dá, que é aquilo que tá ali. É muito mais fácil de você fechar a venda, é aquilo que tá ali. Aquele tamanho, aquelas cores. E dá pra gente trabalhar com os personalizados. Mas personalizado tem que ser muito bem ajustado, muito bem alinhado antes da entrega. Então, sempre trabalhar com uma proposta. Olha, eu até faço 1 ou 2 revisões no arranjo, no evento, antes da entrega. Mas mostra fotos de como vai ficar, tá? Então, bom, a questão do desperdício é muito legal também a gente falar sempre pro cliente da sustentabilidade. Então a gente está trabalhando com arranjos que não precisam de água. Não só da sustentabilidade, tem aquele cliente que não sabe cuidar de flor, que não sabe cuidar de nenhuma planta. Então, assim, é um arranjo que não precisa de água, não precisa de nenhum cuidado especial. Então, é uma vantagem, é um produto que você está vendendo que resolve o problema do seu cliente, é uma solução. Você ter sempre flores em casa, você ter uma prateleira ali com nichos, toda decorada com verde, com flores naturais, só que não estragam, que vão durar anos. E ter também clareza, sempre mostrar isso pro seu cliente, que são flores naturais, que elas duram mais, mas elas também não são eternas, tá? Elas não são de plásticos, não são sintéticas. Às vezes a gente também vai lá e promete a eternidade, né? Fala, não, isso aí vai durar para sempre. Às vezes não. Tem flor que sim, tem flor que não. Tem flor a sempre viva. Ontem tava falando com uma aluna, a sempre viva acontece muito de com o passar do tempo ela despetalar inteira, sabe? Acontece muito. Mas vai de como você conversou com o seu cliente. Fala assim, olha, é um arranjo durável, é um arranjo que pode durar anos. Ele é muito mais durável em relação às flores frescas, mas você nunca pode vender comparando uma flor desidratada com uma flor permanente, tá? Porque pode acontecer de estragar sim. A minha luz quebrou aqui, gente, né? Dá pra ver que os equipamentos aqui são ótimos. Eu com tecnologia sou... Meu Deus, hein? Vamos deixar aqui tirar aqui um pouquinho. Deixa eu mudar aqui pro próximo. E a gente tava falando... Deixa eu ler aqui só a pergunta. Vamos mandar coração para o Instagram entender que estão gostando. Isso! Clica em tudo aí, aperta tudo. Aperta pra seguir, curtir, coração. Faz todos os sinais aí pro Instagram me ajudar. Eu tenho um trabalho considerado de muito bom gosto pelo público. Diferenciado. Mas não vivo desse trabalho nem de longe. Não sei se tem a ver com a minha cidade, que é bem atrasada em tudo. Não sei. Eu vejo assim, tem muita gente que fala, aqui na minha cidade não tem muito. Aqui na minha cidade as pessoas não entendem ainda as flores hidratadas. Existe uma associação, né, que é muito natural de flor seca com flor morta, ficar com essa aparência de que a flor... apodreceu ali e você tá vendendo, e não é bem isso. Tem como a gente montar arranjos super vibrantes, coloridos, de flores hidratadas. Eu acho assim, que vai muito da nossa postura, de como a gente trabalha isso com o cliente, de como a gente mostra isso nas redes sociais, porque eu tenho cliente que era assim, não para flores secas, não faço, não trabalho com flores secas, eu sou natural, porque natural representa a vida, não sei o que. Aí passou 1 ano, acho, essa cliente voltou e falou, eu vou dar uma chance. Porque se você é um comércio, você precisa deixar ele sempre florido, você tem essa troca,
constante de flores naturais. Ainda a orquídea, que é uma flor super durável, não dá pra gente prometer, gente. Ai, a orquídea vai durar um mês. Não dá. Às vezes depende do clima, depende da espécie, depende de tanta coisa, tanta mesmo. Então você vende, mas você não pode dar uma garantia de que essa orquídea vai durar tanto tempo. E às vezes o cliente quer algo mais durável mesmo. A gente foi para as flores hidratadas, fiz um arranjo lá bem colorido, muita cor e assim, o pessoal tá amando. Então, é muito da experiência, né? E como você passa isso pro seu cliente. Olha, são flores naturais, olha, são flores diferenciadas, são flores coloridas, não tem mesmo aquela aparência, essa ideia, né, de que a flor seca é a flor que morreu lá no balde, você pegou e pôs num arranjo e vendeu. E você falou muito bem também a questão de ter um trabalho diferenciado, porque é isso que destaca a gente no mercado. Eu tenho várias alunas que também são de cidades menores, têm uma dificuldade de encontrar algumas espécies. Então, o fato de você estar estudando, estar buscando informação, estar conhecendo espécies diferentes, você sabe que você pode levar para sua cidade esse produto, que é um produto que não é fácil de encontrar aí, mas você compra em qualquer fornecedor aqui no estado de São Paulo, entrega pra você e você tem um produto diferenciado, você tem bom gosto, você tem mão pra montar ali os arranjos, você tá aprendendo as técnicas. É muito como a gente comunica. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, das guirlandas. Eu faço bastante guirlanda o ano inteiro. Guirlanda é um produto que é super associado ao Natal, né? Aqui a gente só trabalha no Natal. Eu comecei a fazer guirlanda de maternidade, guirlanda de outono, guirlanda enfim, de Páscoa. Eu vendi tanta guirlanda de Páscoa esse ano, inclusive eu fui chamada até pra fazer uma reportagem pra Rede TV montando as guirlandas de Páscoa. Então, assim, vai de você estar todo dia ali mostrando esse trabalho, como ele é diferenciado. De repente, a pessoa que nunca imaginou ter uma guirlanda de Páscoa em casa, que achava que guirlanda era só no Natal, resolve querer, porque ela vê você sempre postando, comprando, você vai mostrando novas formas de usar e como aproveitar a guirlanda, às vezes usar na mesa, como um centro de mesa para decorar ali o almoço de Páscoa, enfim, vai dando várias formas, várias opções para o teu cliente de decoração, mostrando uma gama, né, um leque de produtos enorme que você tem, e aos poucos isso vai ficando mais familiar, assim, para todo mundo, e não tem como não dar certo, né, você ir escalando essas vendas. Ou até buscar esses clientes em outras cidades, se também você tem um produto legal e na sua cidade você acha que não tem ainda muito essa cultura das flores hidratadas, você sabe que pode vender para o Brasil inteiro, né? Então, começar a escalar isso de outra forma. Nesse slide eu tinha colocado aqui clareza, que muitas vezes a gente também, na hora de criar produtos, a gente quer fazer de tudo. Eu sou assim um pouco também, porque eu amo todos os produtos, eu amo tudo que envolva arte, que envolva flores, eu quero fazer de tudo. Mas se a gente não tem clareza do que a gente faz, fica mais difícil ainda você comunicar isso pro seu cliente. Então, eu percebi quando eu fui montar o meu site. Eu fui montar o meu site e eu percebi que eu não tinha um tamanho padrão de arranjo. Eu não tinha produtos padrão, eu ia fazendo o que os clientes iam pedindo, eu fazia de tudo, eu fazia quadro, eu fazia arranjo, eu fazia decoração, eu fazia evento, eu fazia tudo. Então, se você não sabe comunicar isso, nem você sabe o que a empresa faz, fica muito difícil da gente conseguir mapear esses produtos, até para você conseguir ter melhora na questão financeira. Então, eu também, esse ano, tive a oportunidade de contratar uma empresa de consultoria financeira que foi que me ajudou muito, muito. Mas aí eu não tinha noção, por exemplo, de onde o dinheiro estava indo, sabe? Então, eu tenho esse lucro, eu tenho esse gasto, mas eu não conseguia perceber que alguns produtos não traziam, não tinha uma margem boa. Alguns produtos levavam muito tempo para fazer, investimento era alto, enfim. E é até legal você ter produtos que você não tem uma margem tão grande, mas que isso vai ajudar você, por exemplo, a divulgar o seu trabalho. Que no meu caso eu faço uns buquês pequenininhos que tem a aula até no nosso curso, desses buquês menores, que eu vendo em vários parceiros. É um produto barato, que eu vendo a R$35, mas eu vendo em muita quantidade. Então isso vai com a minha etiquetinha lá. Cliente que comprou, era um produtinho de R$35, mas ele vai olhar a etiqueta, ele vai pro meu Instagram. Aí ele vê que eu tenho arranjos maiores, ele vê que eu faço evento, ele vê, entendeu? Esse buquê, ele não tem uma margem muito boa de lucro, mas ele é uma verba de marketing, digamos assim. Ele vai distribuindo, pulverizando o meu trabalho por várias
vários lugares, vários clientes, tem que eu tenho que investir em anúncios, entendeu? É uma forma de você alcançar um novo mercado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. E então você conseguir mapear até para você alinhar essas questões de financeiro, ou o que tem maior margem, o que não tem, onde vale a pena investir, aonde não. Eu acho que é importante também a gente diversificar. Então, diversificar o teu negócio. É muito legal pessoas que trabalham com nicho, sabe? Eu vendo só lembrancinhas. Eu só faço lembrancinha. Isso é muito legal. Mas aí você tem que diversificar, então, o seu público. Fala assim, olha, eu faço lembrancinha para maternidade, eu faço lembrancinha para corporativo, eu faço lembrancinha de Natal, eu faço lembrancinha... E diversificar. O mês que você não fechou nenhum cliente, nenhum nascimento, nenhuma maternidade, você vai atrás de um cliente corporativo, que você vai vender isso numa maior quantidade. Então você tem que diversificar o seu público. Então, no meu caso, eu também tenho um pouco isso. Eu tenho os arranjos presenteáveis, só que presente não é um negócio que sai todo dia. E que também você não consegue ter uma previsão. Então é muito difícil. A gente dá as contas chegam todo mês, a gente precisa de uma rentabilidade. Então você tem que ter uma previsão do que você vai vender, ter metas de venda, né? Então presenteáveis é muito difícil da gente alcançar. Então, preciso fechar um evento pelo menos por mês, 2 eventos por mês, eu tenho tantos presenteáveis, eu tenho tantos parceiros, eu quero fechar um parceiro novo por mês, eu consigo atender, como eu consigo escalar isso, eu vou ter que contratar gente. Então você precisa diversificar. Então você trabalha um pouco com evento, um pouco com presentes, um pouco com personalizados, enfim, e corporativo, tá? Para que você, quando não tem muito aqui, tenha uma renda vindo de outra parte. Então é muito legal a gente diversificar e ter clareza sempre daquilo que a gente faz. Quando o cliente entra no seu site, ou no caso eu vou falar assim para ficar mais usual para todo mundo, no seu Instagram, tem que estar muito claro lá o que você faz. Então, no meu site, por exemplo, colocar um portfólio. Então eu entro e tenho lá todos os presentes, os tamanhos, para onde eu envio, com preços, isso é legal. Mas e o que eu faço? Eu faço presentes, eu atendo corporativo, então tem lá um portfólio, as fotos dos eventos que eu já fiz. O cliente tem que entrar no seu site e já ter acesso àquilo. E o Instagram é a mesma coisa, ele tem que entrar e já ter acesso. Então, quando você também tem um trabalho muito diversificado, o que eu vejo, eu vou dar a minha opinião, isso é muito pessoal. Eu sei que muita gente orienta as pessoas a separar, setorizar assim, o trabalho, esse Instagram, né? Então, eu faço evento, então eu crio um Instagram de eventos. Eu faço presentes, eu crio um Instagram de presentes. Eu faço corporativo, um Instagram só para corporativo. Gente, é muito difícil de cuidar de 3 redes sociais. É muito difícil. Já vocês sabem como é difícil a gente produzir conteúdos todo dia e você ter uma linguagem legal aqui com seus clientes, aproximar o seu cliente de você. Você fazer isso em 3 contas diferentes é muito difícil. Então, sabe, eu não vejo problema nenhum em você ter um Instagram só, você unificar tudo ali, só que você ir separando os serviços. Coloca lá uma trinca, 3 posts de presentes. Um dia você põe um arranjo P, um MG. Depois você põe uma trinca lá só de eventos. 3 fotos de um evento só que você fez. Aí vai intercalando, presentes, eventos. Pro cliente entrar, vai rolar seu feed, ele sabe que você faz presente, que você faz evento. Não precisa fazer um novo Instagram. Só porque você fez um evento, depois vai ficar aquele Instagram lá de eventos totalmente espaçado, você faz um evento por mês, aí você fica o mês inteiro sem postar, e você posta lá um evento. Gente, não, a gente não é a Beyoncé, sabe? Não vai mudar o seu engajamento só porque você postou uma foto de evento. Tem gente que fala assim, mas é que quem me segue aqui compra presente, se eu falar de evento vai baixar meu engajamento. Não vai, sabe? As coisas estão totalmente alinhadas, é a mesma coisa, são flores. Então eu manteria um Instagram só, unifica isso, centraliza, que aí você consegue potencializar até a sua entrega ali, o quanto que você tá próximo do seu cliente, o quanto você tira as dúvidas dele. Só que você vai diversificando sempre as fotos no feed. Então, com todos os serviços que você faz. Só postar foto também, não sei se... A gente até podia fazer, agora eu tô falando muito de Instagram, mas é legal postar as fotos, é um portfólio, mas também sempre colocar alguma coisa com texto. Então, do serviço, sabe? Eventos personalizados,
Enfim, tem que estar bem diversificado ali para quando a pessoa entrar no seu feed, ela conseguir ter noção da amplitude dos serviços que você presta. Deixa salvo, por favor. Vou deixar. Então, gente, eu fico até orgulhosa e deprimida ao mesmo tempo de ver as fotos de quando eu comecei. Olha só, uma caixinha aqui, um trabalho de maternidade. Eu fiz um arranjo com um sapatinho de bebê pendurado. Eu fazia muito arranjo nessas caixinhas de MDF. Essas cestinhas aqui de palha também. Então, olha, isso pra você ver assim, não tenha vergonha do seu trabalho, não tenha vergonha de começar. Feito é melhor que perfeito. Não sei se vocês já ouviram essa frase. Mas é muito melhor a gente começar, não importa se não tá do jeito que você queria, com as embalagens personalizadas, com a sua marca, com uma identidade visual linda. Só começa, vai fazendo, você vai rentabilizando e vai capitalizando novamente. Então você vai reinvestir nesse dinheiro, você vai vendendo e esse dinheiro você vai reinvestindo na sua empresa. Então você vendeu as caixinhas aqui de MDF, na próxima você compra embalagens personalizadas. Você vendeu as embalagens personalizadas, você investe numa identidade visual e vai indo aos poucos. Não adianta a gente ficar esperando ficar tudo redondinho, tudo perfeito para começar. Não perca tempo, sabe? Vai começando, deixa rolar. Olha só meus trabalhos. E isso vai muito no que a gente falou antes sobre a padronização. Então, olha só, o cliente, montei um arranjo aqui numa caixinha de madeira. Parecia aqueles banquinhos antigos, com bandeirinha, sabe, na lateral. Eu vou fazer um outro arranjo. Um cliente pediu um outro arranjo diferente. Olha a caixinha, já totalmente diferente. Já vou comprar, já não encontro a caixinha que eu tinha feito antes. Já é uma caixinha totalmente diferente, ou seja, não tem padrão nenhum. É muito difícil isso ao longo do tempo de você sustentar aqui um estoque desse jeito, cada arranjo é de um tamanho, você não consegue padronizar, você não sabe quanto de flor vai em cada um, porque cada um tem um tamanho diferente. Então, assim, é muito legal a gente começar, não importa como, mas é uma dica, assim, de coisas pra gente evitar, que são desafiadoras, já que estamos falando de desafios. Então, tentar padronizar ao máximo os teus produtos logo no início, porque isso ajuda muito a gente a orçar, a gente a vender, a gente a criar embalagens, criar processo, criar uma identidade, tá bom? Falando em identidade, olha aqui também a evolução da minha marca. Então, olha o logo que eu criei, eu mesma fiz o desenho. E embora não tenha mudado muito, mas mudou tudo, né? Olha só, mudou a cor. Só de mudar a cor, o tom da cor parece que ficou mais sofisticado. O tipo da letra, antes era uma linha só em volta, 2 linhas, enfim. Coisas pequenas, mas que parece que foi uma grande mudança. Então nada como a gente contratar um profissional mesmo da área que entenda disso, dessa parte de design gráfico, para ajudar a gente a evoluir. Então, acho que isso que é importante. A gente começa e depois a gente vai ajustando, lapidando. A gente vai... Tudo bem, eu mesma fiz minha primeira logo, tá bom. A próxima eu já tive chance de contratar alguém, de investir nisso. A próxima eu vou investir em embalagens personalizadas. Então, é muito legal você começar até para você sentir o seu cliente. Quem é seu cliente? Tem gente que nem sabe para quem você vende. Aí você não sabe quem é o seu cliente, você não sabe que tipo de produto você tem que criar, nem o qual você tem que postar, se você vai vender. Enfim, é muito legal a gente ter claro quem é o nosso cliente. Então, eu comecei a perceber, já falei isso aqui antes até, que o meu cliente, ele queria algo maior. Então, eu tinha lá 2 modelos de arranjo, P, M, o meu G, eu até tinha o G, mas o G era bem pequeno. Aí eu mostrava pra pessoa e falava assim, olha, mas esse custa R$150, vamos supor, na época. O grande. Mas é que eu queria algo maior. Aí eu falava, eu tenho esse, que é 200. Não, mas é que é pra alguém muito especial, que acabou de sair do hospital, é uma ocasião realmente bem delicada, eu quero algo bem grande, bem chamativo. Então eu vi assim que eu ia oferecer pro meu cliente, falando assim, olha, tem esse aqui que é uma lembrancinha, custa R$60. Mas ele não queria aquilo. Então, assim, a primeira coisa que você tem que ter muito claro, seu cliente não é você. Então, aquilo que às vezes você não pagaria, o seu cliente paga. Então, se você sabe fazer, se você tem bom gosto, seus arranjos são lindos, não tem por que você não oferecer. Esses dias eu tava com uma cliente que fui oferecer um arranjo em um vaso, um murano, que é um cristal. Só o vaso custava R$1.500, R$2.000. Antes, eu iria já para ela e falar assim, olha, tem esses vasos, mas
custa R$2.000. Eu já iria falar assim, sabe? Como quem? Não vou vender, é muito caro. Mas você não sabe quem é o seu cliente. Às vezes o seu cliente quer um vaso de cristal. Então você tem que vender como se não fosse pra você, sabe? Pensa, o seu cliente, você não sabe o potencial dele, você não sabe o gosto dele, se ele é super refinado, se ele quer um arranjo realmente diferenciado, se ele quer uma peça de decoração. Você vai lá e oferece. Se ele falar, não, pelo amor de Deus, R$2.000. Aí você fala, não, tudo bem, eu tenho outras opções. Mas não deixa de oferecer só porque você acha que você não pagaria, então que seu cliente também não compraria. Então a gente começa a entender qual é o nosso público. Se o seu cliente é mais de... Você consegue vender produtos de maior ticket, você vai investindo sim em embalagens. Você vai, eu já comprei caixa de R$100. Você fala, nossa, só a caixa custou R$100, imagina o produto que tem dentro. Mas é uma caixa personalizada, logo estampada, lá laser e tal, bonita. É um produto diferente? Mas o cliente ele paga por aquilo também. Ele compra já com os olhos, a embalagem faz parte. Então, no começo eu tinha uma ideia muito de reaproveitar, de custo mais baixo, sabe? De mandar com embalagens, eram as caixinhas de madeira e usava papel em volta, enfim. Depois você começa a ir aprimorando, lapidando. Poxa, meu público gosta de algo mais rebuscado, de algo personalizado. Então, vou comprar uma seda personalizada com um logo e tal. Você vai ajustando o seu catálogo de acordo com o seu público. Por isso é tão importante a gente ter clareza e a gente saber quem é o nosso público. Aqui coloquei sobre ter um diferencial, que alguém que estava aqui na live até pontuou, né? Falou, poxa, eu tenho um trabalho diferenciado, então você não tem como a gente falar em diferencial sem a gente olhar para o mercado, olhar para os nossos concorrentes. E não é ruim olhar para os nossos concorrentes. Eu costumo dizer que a melhor forma de precificar é olhar para os seus concorrentes. Porque eu, uma vez, olha a experiência, né? Uma experiência mais tudo. Peguei um trabalho para um corporativo, era uma quantidade enorme de caixinhas, de buquês e tal, que iam para Minas Gerais. Você faz, sei lá, 150 dessa? Faço. Fiz vários kits. E foram várias caixas. Eu lembro que só de frete, cada caixa daquela era assim uns R$500 de correio cada caixa, porque eram umas caixas enormes e pesadas. Enviei essa, o cliente adorou. Que legal, o cliente adorou. Ele falou assim, você consegue fazer 2.500 pra mim? Eu quase caí pra trás. Eu falei, 2.500? Eu falei, tá, consigo. Só que aquilo, como já era um pedido, poxa, ele comprou 150 do mesmo produto, eu já fiz um preço, lógico, você consegue diminuir um pouco aqui e ali e fazer um preço legal, porque é uma quantidade muito maior. A hora que ele falou 2.500, eu falei, vamos orçar pra você. Gente, aquilo foi tão complexo de fazer aquele orçamento, porque 2.500 eu falava, se cada caixa de 50 era uma caixa de papelão de 50 por 50 por 50, ocupa, né, tantos metros cúbicos. Eu vou precisar de tantas caixas dessa para embalar os 2.500. Aí eu olhava e falava, não cabe aqui em casa. Não cabe também no ateliê. Não cabe, não tem como ficar colocando na casa de vizinho, na casa disso, na casa de fulano. Aí meu marido até fazendo as contas lá comigo falou assim, não, a gente pode alugar um escritório ao lado. Sempre tem sala lá alugando, a gente aluga por um período e tal. Vamos alugar a sala ao lado pra gente estocar, tá bom? Aí ia pondo na ponta do lápis. Depois que eu pontuei tudo, o que aconteceu? O meu produto ficou mais caro que antes. Por quê? Porque eu não tava cobrando no início tudo isso. Eu não tava cobrando aluguel, eu não tava cobrando luz, eu não tava cobrando nada nas caixinhas. Então você pegar a caixinha e falar assim, um buquê custa R$30 pra fazer, eu vou vender por 60, é um erro, mas é um erro gigantesco. Porque senão você nunca vai conseguir custear esses custos assim diretos, né? O aluguel, o espaço. Então, tudo bem, pra você vender você fez na sua casa, você comprou lá R$30 de flores, vendeu por 60, ok. Se um dia alguém te encomendar 2.500, você não consegue, porque você não tem o custo ali do aluguel, o custo da produção, o custo do transporte, entendeu? Então, o que eu vi ali, que falei, nossa, que bobagem eu tô fazendo, mas é que ficou totalmente inviável fechar aquele pedido, porque eu não ia conseguir vender o produto no mesmo preço. E, obviamente, o meu cliente que comprou 150 num preço, ele queria comprar 2.500 num preço bem maior. Questão de impostos também, sabe? Eu ia ter por conta do faturamento, ia ter uma taxa muito maior. Então, tudo isso estava envolvido. Então, isso a gente, quando vai precificar,
é muito difícil você orçar um buquezinho, um buquê de R$30, você colocar lá impostos, aluguel, taxa, não sei o quê. Então para e olha pro seu concorrente. Pega o seu melhor concorrente aí da sua cidade, olha o catálogo dele. Não tem como você vender com valores muito distintos daquilo, porque senão você está desvalorizando o seu trabalho. Você nunca vai concorrer com ele se você vender muito barato, se o seu cliente comprar de ti só por conta do preço, entendeu? O pior negócio é o cliente chegar em você porque você tem um preço mais barato. Não, eu não recusei a encomenda, mas o cliente não fechou mesmo, porque ele queria um custo muito menor do que o que eu já tinha feito nas 150 unidades. E, gente, não tem como a gente também fazer preço, dar muito desconto, porque a gente trabalha com um produto que eu já falei no começo. É sazonal, é artesanal, é personalizado. Então você faz 1 a 1, eu ia ter que contratar gente. Tudo aquilo, sabe? É 1 a 1, não é uma máquina ligada fazendo buquês. Então, assim, é muito diferente, né? A gente não tem custos que você não consegue reduzir. Então, por exemplo, a embalagem. Você fala, eu vou diminuindo o tamanho do buquê, mas a embalagem que eu vou comprar, o preço vai ser o mesmo. Não consigo diminuir o tamanho da embalagem. Então, tem custos que a gente não consegue tirar. Eu acabei não fechando porque o cliente falou, poxa, eu paguei, sei lá, R$50 cada caixinha, queria pagar 30 agora. Não dava porque não pagava nem o custo e o trabalho daquilo. Desanima. Não desanima não. Tudo é aprendizado, sabe? Não desanimem. Isso é pra gente aprender. Então aquilo serviu pra eu aprender e eu ter esse olhar realmente pro meu concorrente, mas não é um olhar de inveja, não é um olhar ruim de cópia, sabe? Vou copiar o que as pessoas fazem. Não, se inspira e pega, assim, você tem que estar dentro desse mesmo nível, sabe? Se seus concorrentes vendem a um preço, ainda que você fala, não, mas aquela loja é muito cara. Mas se você quer chegar lá, você tem que estar vendendo nessa faixa. Porque senão você não vai chegar, senão você nunca vai colocar esses custos todos que às vezes são invisíveis ali no dia a dia no nosso trabalho e você nunca vai conseguir crescer, você nunca vai conseguir ter um ateliê que caiba lá as 2.500 caixas se você não começar a colocar isso agora nos teus custos. Eu coloquei até uma observação aqui também, que quando a gente está no começo a gente quer fazer de tudo, né? A gente quer trabalhar com tudo que aparece, a gente quer fazer. E um erro que eu cometia muito também antes era aceitar sempre fazer a visita técnica sem nenhum custo. Então o cliente fala assim, eu queria fazer um evento. Eu já ficava toda animada, eu falava assim, legal, eu vou ir na sua casa, onde é? Me passa o endereço que eu tô indo, eu vou fazer um layout, eu vou isso, eu vou fazer aquilo. E aí o cliente às vezes estava só especulando, ele não fazia a mínima ideia, ele também mal conhece o seu trabalho, ele pode ter outros orçamentos, ou ele só queria ter uma ideia mesmo de quanto custa. Então você perdeu o seu dia, você gastou com transporte, você foi lá, você ficou medindo, depois você chegou na sua casa, você ficou fazendo um layout, sabe? Olha só isso, ele pode ter até pegado aquele layout e ter fechado com outra pessoa, com a ideia que você deu. Então valorizem o seu tempo. Tá? Valorizem muito o seu tempo, é muito precioso. Então não façam isso. Uma coisa que me ajudou muito foi, por exemplo, criar um valor de visita técnica. Então, se o cliente quer fazer um evento, ele fala assim, eu quero fazer um evento nesse espaço, o ideal seria que você viesse aqui pra ver, a gente conversar, alinhar. Eu falei, tá bom, a minha visita é R$250. Se a gente fechar o evento, eu desconto esse valor da proposta. Pronto. O cliente, se ele estiver só especulando, se ele estiver só dando uma de curioso, ele não vai pagar. Ou se ele realmente quiser fazer, ele já confia no seu trabalho, ele vai fazer esse evento, ele fala, não, tudo bem, pode vir, você vai lá, você mede, você pode fazer layout. Se vocês não fecharem, ele te pagou, pelo menos, esse trabalho. Senão a gente fica perdendo muito tempo atrás de propostas e clientes. E assim, lógico, se a gente quer vender, se a gente quer fazer eventos, a gente tem que orçar. Só que dá trabalho orçar. Dá trabalho. Você não pode errar, você não pode chutar preço também. Falar assim, vou fazer o mesmo preço que eu fiz no último, não sei o que, você chuta, o cliente fecha e depois você não entrega exatamente aquilo que ele queria. Então ele cria uma expectativa de que vai ser uma coisa e você foi naquele orçamento passado, que era um evento bem menor, você tentou fazer com as mesmas flores, o cliente também não agradou, esse cliente não volta. Então, assim, o orçamento é um negócio que a gente tem que fazer bem
certinho mesmo, bem detalhado. É importante fazer essas visitas, mas assim, valorizem o seu tempo. Se o cliente chamou, você vai lá, fala, olha, legal, só que eu cobro 250 a visita, ou depende, né? Mora numa cidade menor, tempo de deslocamento bem menor, vou cobrar 100 reais a visita, vou cobrar 150 a visita, você estipula o preço da sua hora, quanto tempo você vai levar para fazer isso. Isso vai até profissionalizar um pouco mais o seu trabalho, o seu atendimento. O cliente vai entender e falar assim, olha, não, tem um processo, ela cobra tanto a visita, não é assim, ah, vem aqui, orça, tal, depois eu passo pro teu concorrente. Então, aqui falando sobre profissionalizar, né? Acabei de falar disso. Então, aqui quando eu criei o meu site, tem até a portada assim no site, Flores e Presentes Eternos. Então, sobre ter um portfólio, ter uma apresentação institucional, o que a sua empresa é capaz de fazer, o que ela atende, ela consegue atender corporativos, ela consegue atender eventos maiores. Então, se você não tiver um portfólio para mostrar isso para o seu cliente, fica muito mais difícil desse cliente chegar até você. Então, indicação é muito legal, esse trabalho orgânico é muito legal, mas é muito importante a gente sempre deixar registrado, ter um portfólio. Se não tem um site, vai lá no Instagram, cria os destaques. Seja clara também nos destaques, tá? Aqui é evento, presente assim, presente assado, coloca o seu catálogo, se tem alguma sazonalidade, né? Agora é Natal, deixa lá no destaque, Natal. Depois que passou o Natal, tira aquilo, senão fica tudo confuso, aquele monte de bolinha com trabalho antigo. O cliente tem que entrar lá no Instagram, bater o olho e tá claro pra ele o que ele pode comprar de você. Coloquem a região que vocês estão. Erro básico, entrar na bio de alguém, não saber de onde ela vem. Tudo bem que vocês conseguem entregar para todo o Brasil, mas é muito legal a gente identificar o seu estado, de onde você é. São Paulo, capital, deixa lá. Porque se é um evento, por exemplo, o cliente não vai fechar com alguém que é de outro estado. Vai ficar inviável você fazer essas visitas, vai ficar, obviamente, muito mais caro. Então, você já não captaria, por exemplo, esse cliente de evento se você não deixar claro lá o estado que você tá. Agora, tudo bem, um arranjo, uma guirlanda, um produto menor é muito tranquilo de você enviar pelo correio. Talvez não interesse tanto o estado que você tá, não importe, mas eu acho que é uma informação, assim, é muito importante de ter na bio. Então, ter uma apresentação institucional, um portfólio, um e-mail corporativo, um WhatsApp corporativo. Eu vou falar, olha, meu WhatsApp, foi esse ano que eu comprei. Eu tô indo há 3 anos à Florência e só esse ano que eu comprei uma linha para ter um WhatsApp separado do meu WhatsApp pessoal, né, do meu celular. Então, isso é algo que também traz muito profissionalismo. E até pra você, pra sua rotina. Porque senão, clientes não têm horário, né? Eles chegam no horário que dá pra falar, você começa a responder mensagem à noite, mensagem domingo, às vezes você para o que você tá fazendo pra ficar ali dando suporte, passando informações. Então, é muito legal a gente já começar desde o início, já separar nossa vida pessoal da vida profissional e ter bem claro ali o número, o horário que você atende, que você responde, enfim. Eu acho que isso também traz bastante profissionalismo para uma marca que quer crescer. Aqui, então, no meu site, como estão separados, né, os arranjos, buquês, grinaldas, também faço produtos para noivas. E um outro desafio aqui, eu já tô me estendendo, gente, falei demais, sobre promoção. Vou até dar uma acelerada, mas foi algo que eu já falei. Então, a gente trabalha com produto personalizado, sazonal, artesanal, é feito 1 a 1, não tem como a gente atrair o cliente por conta de promoção. A não ser assim, eu às vezes faço, mas é algum produto que eu quero tirar de linha. Eu mostrei anteriormente umas cestinhas que eu fazia antes com uns vasinhos âmbar e tal, tinha um arranjinho, um aromatizador e tal. Eu tava tendo dificuldade de encontrar aquelas cestas. E também a minha marca foi evoluindo um pouco, as embalagens foram evoluindo um pouco, foram se sofisticando. E eu achei que aquela linguagem das cestas de palha já não combinavam mais. Então eu quis tirar aquele produto de linha. Eu ainda tinha lá tantas cestas, tudo bem, aquelas eu fiz uma promoção. Mas é só nesse sentido. Do contrário, você trabalhar com um produto que você faz 1 a 1, que é personalizado, que depende, né, de todo um processo de desidratação, que tem que entender o seguinte, é muito diferente você ir lá e comprar um vaso por 50 reais e vender por 100.
você pegar um arranjo que você gastou R$ 50 e vender por 100, você não tá cobrando seu trabalho. É muito diferente de vender um produto, entendam? Pegou o vaso, vendeu pelo dobro do preço. Pegou um produto onde você causou uma transformação, onde você ficou ali 1 hora montando, você não tá cobrando o seu tempo se você continua fazendo essa conta só de cobrar o dobro do preço, tá? Totalmente errado, vamos parar com isso. Então, fazer promoção de produtos artesanais assim, eu acho que é inviável. E aí comunica isso pro seu cliente, tá? Porque o cliente sempre vai pedir uma promoção. A gente tem essa cultura de sempre pedir um desconto, pedir mas vai ter promoção, não sei o quê. Sempre comunica, olha, o meu produto é assim, meu produto é sofisticado, meu produto é artesanal, meu produto é feito 1 a 1, ele tá sendo feito só pra você, de acordo com a paleta de cores que você escolheu, totalmente personalizado, então ele vai entender, tá? Então, transparência com o cliente, que era até o que estava escrito aqui. Aí eu deixei esse círculo aqui falando sobre o briefing, como é importante, então, a gente alinhar. No começo da live eu até falei, alinhar as expectativas do teu cliente. Então, monta uma proposta, coloca fotos com referência. Você não vai produzir todo o evento, tirar uma foto e mandar para ele para ver se ele gostou. Não tem como. Mas você pode pegar várias fotos de referência, mostrar as flores que você vai usar, coloca tudo isso ali no PDF. As cores, as flores, a paleta de cores, os tipos de vasos. Então, se vão ser suportes mais rústicos, com palha, com troncos, ou se vão ser suportes mais finos, né, com cristais, mostra isso pra ele, ele escolhe. Tá? E não deixa de oferecer pensando que se eu oferecer isso vai ficar caro, ele não vai querer. Você não sabe quem é o seu cliente, oferece o caro e o barato. Pode ser que ele aceite até pagar bem mais caro e ficar com uma proposta mais sofisticada. Então não deixe de oferecer, tá? Mostra pra ele quais são as opções. Tem essa custa 1, essa custa 2. Aí pode ser que quando ele te procurou, ele falou assim, eu quero fazer um evento, mas eu não quero gastar muito, tem que ser assim, algo bem baratinho. Aí você vai lá e só mostra as opções baratas, o mais simples. Aí ele não gosta. Aí você fica pensando assim, mas você também não queria o mais barato? Mas é um erro seu, você que não tá comunicando direito com o seu cliente. Você vai lá e mostra, fala, olha, dentro desse orçamento eu consigo fazer isso, mas também tem essa opção. É um pouquinho mais cara, mas fica bem mais sofisticado, bem mais elegante. Pode ser que ele aceite investir um pouco mais nas flores. Então, mostra as opções que você tem. Porque senão você também, se você já vende só o mais barato, você nunca vai ter a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Que você consegue fazer um trabalho grandioso, um trabalho elegante, um trabalho chamativo, se você já sempre oferece o mais em conta, tá? Você nem atrai esse tipo de cliente. Aqui sobre a setorização, o bom é que a hora que eu vi que eu tava me perdendo no tempo aqui, várias coisas que eu coloquei nos slides a gente já falou. Sobre dividir um Instagram pra isso, um Instagram pra aquilo, Instagram... Não, pode concentrar tudo, mas vai sempre soltando trincas de posts. Quando eu falo assim, trincas são 3 posts, né? Que é o que aparece ali no Instagram. Coloca 3 de um tipo, 3 de outro, 3 explicativos, 3 de presenteáveis, 3 de eventos e vai variando para que a hora que o cliente entrava, ele sabe de onde você é, que tem lá a cidade que você tá, a região que você atende, ele sabe o que você faz, os serviços que você presta. Esse é realmente muito desafiador. A gente não podia deixar de falar antes de finalizar, que é a questão da entrega. Entrega é um desafio de quem trabalha com flores. É um grande desafio. Porque é um produto que não dá pra gente empilhar, colocar um em cima do outro. Então aí a gente fica olhando no terreno do vizinho, né, que é sempre mais verde. Fala, poxa, se eu vendesse semi-joia era tão mais fácil. Eu podia colocar ali uma caixinha em cima da outra, eu podia mandar de moto. Era tão mais simples e sair mais barato. Eu ia ter muito mais espaço para armazenar. Então a entrega nas flores, elas são muito delicadas. É muito difícil você mandar de moto. Então só esses caixinhas menores, lembrancinhas, essas garrafinhas, alguns produtos a gente consegue. A grande maioria não. Se você mandar um arranjo de moto, assim, é um desastre. O motoqueiro não vai conseguir garantir como isso vai chegar, péssimos pro seu cliente, assim, isso causa uma péssima impressão, uma coisa que ele comprou, que ele pagou caro e ele recebeu o negócio lá todo bagaçado. Então, não arrisquem, sabe? Até porque as flores são super caras, você vendeu um arranjo ali, R$350, o motoqueiro quebrou tudo, quebrou o vaso, é desperdício, então não arrisquem, eu só mando de carro. Só que, antes eu pensava, por exemplo, preciso ter um entregador.
presenteáveis, a gente não tem um fluxo constante de presenteáveis, então eu só tenho entregador em datas comemorativas. Então, Dia das Mães, principalmente, que é a data mais forte para quem trabalha com flores, e Natal, onde eu faço muitas cestas. Nessas datas, acho que só nessas 2 datas, eu tenho um entregador onde eu faço as rotas, né? Então, vou entregar sexta e sábado, ou sábado e domingo. E eu, nesses 2 dias, eu alinho com o cliente, mais ou menos o horário que ele vai receber. Não defina um horário certo, hein? O cliente às vezes fala, eu quero que meu arranjo chegue às 5h30. Você vende flores, também não vende entrega. O seu serviço você vai terceirizar. Ou se você tem um entregador, ou se você chamou uma empresa, um aplicativo, você não consegue garantir que vai chegar às 5h30 em ponto. Tem trânsito, define um período. Então, olha, você quer que o seu arranjo chegue de manhã ou à tarde? À tarde? Ah, tá bom, pode ser dentro de um intervalo ali de 2 horas? Tudo bem, você alinha isso com o cliente, mas não me vai combinar. Ah, vai chegar às 5h30 cravado, que aí não chega, você perde o cliente, porque ele acha que você é responsável pela falta de pontualidade do entregador. Então, por isso que eu sempre falo, clareza, como a gente comunica as coisas para os nossos clientes. Então, eu trouxe aqui 3 opções de aplicativos que dá pra gente fazer entrega. Um é o Uber mesmo, que todo mundo conhece. O Uber tem lá a opção Flash, que é a opção que só faz entregas, ou seja, você não precisa ir junto, você só chama, coloca os 2 endereços, você entrega o arranjo e ele vai entregar lá para o seu cliente. O 99 também faz isso, chama 99 Entregas, então eu acho assim, eu não vendo mais entrega, mas porque dentro da minha realidade de São Paulo, que é uma cidade gigante, onde a gente perde muito tempo de deslocamento, o tempo que eu ficaria no trânsito para entregar o arranjo pessoalmente para o cliente, eu monto mais um arranjo e vendo. Então, assim, eu às vezes não vendo mais porque eu não tenho tempo disponível para montar, para fazer tudo isso. Então, não vale a pena ficar perdendo tempo no trânsito, no deslocamento. Eu prefiro pagar ali o frete. Como eu faço esse frete? Eu defini uma taxa em um raio, então um raio de 10 quilômetros da onde eu tô. Eu cobro, vamos supor, 20, 25 reais o cliente, uma taxa fixa. Por quê? Porque às vezes o cliente estava perto de mim e o frete saía 9 reais. Às vezes o cliente estava muito longe e o frete saía 50 reais. Esse cliente que recebeu esse frete de 50 reais, às vezes ele não compra porque ficou muito caro. Então, eu defini essa taxa fixa. O que acontece? O cliente que às vezes ia pagar 9, paga 25 ou 20, é um preço até que ok. Mas o cliente que ia pagar 50, que ia deixar de fechar, ele paga 20 e ok. No final, você faz um preço médio, digamos assim. E essa conta tem que fechar no final, não pode você estar pagando frete. Então eu cobro esse frete do cliente, mas eu criei essa taxa. E quando é muito longe, realmente aqui de São Paulo a cidade é muito grande, quando é muito longe, aí eu orço, coloco ali no aplicativo quanto vai dar, falo pro cliente, se ele aceitar, ok, eu envio. Aí é assim que eu tenho feito e tem funcionado. Então, alguns eu pago 9 reais, alguns saem 35, no final, dividido por 2, tem que estar nessa faixa aí de 20, 25 reais. E um último aplicativo, o Lalamove, que eu não sei se muita gente conhece, mas o Lalamove tem uma vantagem, que é com relação aos veículos. Então, ele tem outros tipos de veículos, até caminhões, por exemplo. Então, ele é um aplicativo que eu já utilizei até para eventos, tá? Então, não cabe todas as flores no meu carro, não consigo levar. Ou vou ter que fazer mais de uma viagem, imagina que desgaste você ir mais de uma vez pro local para levar flores. Então eles têm as vans, esses utilitários, dá para você agendar um horário e dá para você definir motoristas favoritos. Então se você já teve algum motorista que te atendeu super bem, que foi super delicado, que foi delicado com a sua cliente, que te ajudou a subir com as flores, então você favorita lá esse motorista, você pode nas próximas vezes tentar agendar com ele, dá pra você agendar também as corridas. Então eu tenho um evento na quarta-feira que vem, tá o horário, você já chama hoje, só que é agendado, tenta agendar com o seu motorista que você conhece ali, que é mais atencioso, que é pontual, enfim, tenta agendar com ele. E eles também fazem um trabalho de enviar foto antes e depois, que é também uma vantagem em relação aos outros 2 aplicativos. Então ele retirou as flores na sua casa, foi enviar para o seu cliente, ele tira uma foto na sua casa e depois tira uma foto na casa do cliente. Então isso é uma segurança que a gente tem. Existem, lógico, né, tem maldade em tudo. Já aconteceu comigo, por exemplo, de cair nesses golpes, eu não caí, né, quase caí, desses golpes de maquininha, de motorista de aplicativo. Então, ele veio, apareceu na minha casa dizendo que tinha acontecido um problema, um acidente, precisava passar uma taxa extra no meu cartão, veio lá com a maquininha, não quis passar, ele pegou e sumiu com o meu material. Então, estamos sujeitos
a esses contratempos. Por isso eu disse, coloquei aqui como mais um desafio, que a entrega é realmente desafiadora. Mas eu acho que, tirando a parte, assim, esses problemas que podem acontecer, mas pode acontecer em qualquer negócio, com qualquer pessoa, os aplicativos vêm para somar, são sim uma vantagem, uma forma da gente passar esses obstáculos aí. Porque você tem um entregador, todo tempo já tem que contratar um entregador, é um custo que às vezes para quem tá começando não compensa. Até para mim que já tem um volume ali de vendas grande, eu não tenho. Eu acho que não vale a pena investir nisso por enquanto, porque como eu disse, meu negócio é diversificado, não é todo dia que eu tenho presente vendendo, né? Então eu não precisaria realmente de um entregador todo dia ali no ateliê. E acho que é isso, finalizamos. Desculpa, quase passei aqui do horário, tomar o tempo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que ajude, assim, contando um pouco da minha experiência, como essas dicas de entrega, como superei alguns desafios que eu tive durante esses anos aí com a Florência. Espero poder ajudar vocês que estão começando agora, que estão entrando nesse mercado de flores. E que vocês aproveitem, porque é um mercado lindo, as flores são realmente, olha, se tem um momento da vida onde eu esqueço dos meus compromissos, esqueço o que eu tô fazendo, esqueço que eu tinha que buscar o filho na escola, eu tenho um monte de medo de esquecer o Lucas, porque eu me entrego de verdade, quando eu tô montando ali os meus arranjos, eu esqueço da vida, você desliga, é realmente muito terapêutico. Quero agradecer vocês que ficaram comigo aqui até agora. Se eu não respondi alguma pergunta, vocês me perdoem. Método de captação de clientes. Olha, eu faço as coisas de forma ainda bem orgânica, tá? Eu não tenho assim, eu deveria me dedicar a estudar mais essa questão da captação, mas tem funcionado pra mim. Eu acho que assim, não tem erro, você tem que ser presente, você tem que ser constante, você tem que estar em vários, nas redes sociais, mas em vários meios, sabe? Vários veículos. Então, você tem o Instagram, você vai lá, eu tenho o Pinterest, que eu já atraí cliente pelo Pinterest também, por catálogo, porque o Pinterest tem uma vantagem no Instagram que ele consegue fazer busca por imagem. Então o cliente tem uma referência ali de como ele queria o casamento dele, tal, o buquê de noiva, ele busca por imagem, ele gostou da imagem, ele chegou no Instagram, lá ele consegue conversar com você e tal. Então tem que diversificar, a gente ter um site, um catálogo, ter uma comunicação ali com o cliente, tá sempre presente nas redes, é algo assim, não tem como a gente não tá no Instagram, se você quer vender, se você quer trabalhar com qualquer produto, né? Com flores, mas com qualquer serviço que você venda, a gente tem que estar presente nas redes. E tem funcionado, eu acho que aparecer é algo que ajuda bastante. Tem muita gente que gosta de postar ali só a foto do produto, mas faz muita diferença o cliente te conhecer, ele saber que você faz aquilo com amor, que você, né, que você cuida de cada detalhe, desde da compra das flores até a entrega, você mostrar bastidores. Isso faz muita diferença também na hora de vender. Mas a gente pode depois conversar mais sobre vendas. Um beijo pra vocês, gente. Uma boa tarde. Ainda, né? Nem deu meio-dia ainda. Obrigada, eu vou deixar a live salva. Depois vocês curtam e compartilhem com quem não conseguiu assistir ao vivo.